Então vamos negociar. Será que essas dívidas mais significativas, por exemplo, uma dívida de R$ 100.000, será que essa dívida prescreve? Será que ela também caduca? Ou apenas essas dívidas menores prescrevem e caducam? Será que quanto maior a dívida, mais difícil é essa prescrição? É exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo de hoje. Mas antes, para não perder o costume, se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai estar te ajudando a estar superando essa situação de crise financeira que você está. Então vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, você precisa saber exatamente o que é uma prescrição de dívidas, porque a maioria das pessoas acaba confundindo essa prescrição com perdão de dívida ou simplesmente acredita que prescrição nada mais é do que a dívida simplesmente desaparecer. E prescrição não tem nada a ver com isso. De forma bem simples, bem didática, prescrição nada mais é do que a perca de direitos que essa dívida tem. Como assim, Thiago? A dívida vai perder direito? A dívida tem direito? Exatamente. Da mesma forma que você tem direito, a dívida também tem. Então, após essa prescrição, essa dívida perde alguns direitos que ela tem. Direitos como está sendo cobrada de forma judicial. Então, após ter passado esse prazo de 5 anos, que é esse prazo de prescrição para essas dívidas de consumo, que são essas dívidas mais comuns, como cartão de crédito, empréstimos pessoais, consignados. Então, após passar esses 5 anos de prescrição, essa dívida não pode mais ser cobrada de forma judicial, através ali de uma ação judicial, e também não pode mais ser cobrada de forma extrajudicial. Já há entendimento ali do STJ de que essas cobranças extrajudiciais também não podem acontecer. E quando acontece, Tiago, essas cobranças extrajudiciais? Sabe aquela negociação de forma amigável? Sabe aquela ligação que o banco te faz te oferecendo uma proposta ali de forma cortês, de forma educada? Inclusive essas ligações, essas tentativas de negociações também não pode mais acontecer, de acordo ali com o entendimento do STJ. Mas olha só, vale um ponto aqui de muita, muita atenção. Essa prescrição em relação, né, a essa cobrança extrajudicial, essas ligações de forma amigável, há o entendimento do STJ. E a gente sabe muito bem como que funciona o judiciário no nosso país, né? Ele é decepcionante. Então pode ser que hoje essa cobrança não possa acontecer, mas pode ser que amanhã já possa acontecer. Porém, na data de hoje, né, na data da gravação desse vídeo, essa cobrança não pode acontecer de forma judicial e nem de forma extrajudicial. Então, após essa prescrição, qualquer que seja a restrição também deve ser retirada ali de forma automática desses principais birôs de crédito, SPC, Serasa. Então, de forma bem simples, bem resumida, prescrição nada mais é do que isso. É a perca de direito que essa dívida tem. Então, ela não pode mais ser cobrada de forma judicial, nem de forma extrajudicial. Inclusive, as restrições que tem nesses principais órgãos de proteção ao crédito, como SPC, Serasa, também deve ser retiradas ali de forma automática. Mas a grande questão é, uma dívida de R$ 100.000, ela prescreve ou não prescreve? Caduca ou não caduca? Bom, a resposta é sim e não. Ao mesmo tempo que uma dívida de R$ 100.000 pode prescrever, ela também pode não prescrever. Da mesma forma que uma dívida de R$ 5.000 ela pode prescrever e também não pode prescrever. Como assim, Thiago? Olha só, se o banco iniciar uma ação judicial de cobrança, essa dívida ela para, né? Esse período de prescrição ele é interrompido e enquanto não chegar a um acordo, essa dívida nunca vai chegar a um fim. Esse processo nunca vai chegar a um fim, essa prescrição nunca vai acontecer. Então, dificilmente, né, dívidas ali acima de 80, 90, R$ 100.000, dificilmente essas dívidas acima desse valor chega ali a prescrever, porque é interessante para o banco iniciar esse processo de cobrança de forma judicial, porque assim ele vai evitar essa prescrição, né? Pode ser que ele consiga ali algum meio para estar liquidando esse saldo devedor, bloqueando a sua conta, pedindo ali a apreensão de algum bem que você tenha. Então, se o banco iniciar esse processo de cobrança judicial, essa dívida ela não vai prescrever, porque esse prazo de prescrição ele será interrompido. Da mesma forma que uma dívida de R$ 5.000 também pode não prescrever. O banco pode muito bem iniciar uma ação de cobrança por uma dívida de R$ 5.000. Por mais que não seja muito comum acontecer, né, o banco iniciar essas ações judiciais com dívidas abaixo ali de 80, 90, R$ 100.000, né? E até na casa dos R$ 80.000
já começa a ser mais interessante para o banco, né? A partir de 80 já é mais interessante o banco iniciar essa ação judicial buscando ali buscando meios para eliminar esse saldo devedor. Da mesma forma que ele também pode iniciar essa ação com dívidas menores. Porém, não é interessante para ele porque o banco também vai ter despesas com o judiciário. Então, é muito relativo a gente dizer se a dívida vai prescrever ou não, porque pode ser que o banco decida entrar com ação judicial ou não. Então, é preciso ficar atento em relação a isso, porque, como eu disse para você, por mais que não seja comum, certo, os bancos iniciarem esse processo de cobrança judicial com dívidas ali abaixo de R$ 80.000, isso não é uma regra. Pode ser que o banco inicie esse processo com dívidas ali de 5, R$ 10.000. Então, independente de qual seja o valor, se ele iniciar essa ação judicial, esqueça. Enquanto você não chegar a um acordo com o banco, não vai ter prescrição. Enquanto esse processo não for finalizado, não haverá prescrição. É comum a gente ver processos aí se arrastando por 30, 40, 50 anos, ainda mais quando a gente se fala em judiciário a nível Brasil. Processos aí que se arrastam há 100 anos. É comum a gente ver aí até processos no instâncias mais superiores, como o STF, aí processos na casa ali dos seus 100 anos. Então, essa dívida ela pode muito bem se arrastar aí por longos anos enquanto você não chegar a um acordo com o banco. Então, tome muito cuidado em relação a isso, em relação a essa prescrição. Não leve em consideração o valor da dívida, porque você pode colocar aí, né, a sua vida financeira em uma situação extremamente delicada simplesmente por causa dessa prescrição. E como eu sempre digo, nunca utilize a prescrição como uma estratégia para colocar um ponto final nesse saldo devedor. Essa prescrição sempre vai ser uma consequência de tentativas de acordos que foram mal sucedidos, né, digamos assim. Então, jamais utilize a prescrição como uma estratégia para colocar um ponto final nessa crise financeira que você está. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.